da Silva, ele atacou, por exemplo, o que mais atacou, ele mais atacou o juiz Moro. Eu tentei uma entrevista com o juiz Moro e a resposta é que ele não responde a presidiário. Foi a resposta que eu obtive do Moro agora. Que ele fala comigo, mas fala semana que vem, para não reverberar a opinião do Lula, porque ele considera o Lula presidiário. Né? O ex-presidiário, acho que foi isso que ele falou, o Garrafa vai me dizer. Ele atacou também o presidente Bolsonaro, mas o presidente Bolsonaro está no meio de uma reunião, acho que do Mercosul. Não consegue falar. E o Ciro não teria pauta para também falar sobre o que disse o Lula sobre ele. Mas o Ciro já falou várias coisas sobre o Lula aqui. Na última entrevista que nós fizemos, é só editar e colocar aqui. Primeiro detalhe, que o Lula tenha sido o presidente com maior aprovação do Brasil até hoje, eles são números, 83%. Agora eu queria entender algumas coisas. Ele começou a falar que o primeiro salário dele como presidente da República foi de R$10 mil. Não é? Eu me espantei uma vez quando, logo no começo do processo, houve uma decisão, no caso do triplex, em decisão unânime, os ministros lá resolveram fazer um bloqueio de R$9 milhões. Como é que um cara que ganha 10 mil conto por mês tem R$9 milhões bloqueados, né? E parece que o total de bloqueios, ele falou em 40 milhões, seria de 27 milhões. Eu me perguntei no ar e fiquei espantado como é que um cara que ganhava tão pouco como presidente da República tivesse amealhado primeiro R$9 milhões e depois 27 milhões de reais, e agora ele falou em coisa de 40 milhões. Dizem que foi com palestra. Vai dar palestra assim no raio que o parta, hein? Hã? Como é que você consegue tanto dinheiro assim com palestra? O cara precisa palestrar, acho que nem palestra do Einstein custaria tão caro do jeito que o Lula tem dinheiro para ser bloqueado. Não é? É um negócio assim fora do comum, o dinheiro que ele teve bloqueado. Eu me espantei, eu levei um susto. A reação que eu tive foi pedir ao presidente da República que falasse no programa No Brasil Urgente, quando eu recebi a informação do Douglas Santucci que o cara tinha 9 milhões de grana para serem bloqueados. 9 milhões. Não é? E aí o assessor dele me ligou dizendo que ele não podia dar entrevista porque ele estava no velório de um amigo dele, que não era verdade, que ele estava dando entrevista para o Zé Trajano num canal que o Zé tinha. Não é? Então mentiu aí também, porque não quis falar comigo, para dizer por que e como ele tinha amealhado 9 milhões para serem bloqueados. Estou procurando aqui mais informações que eu anotei na época, não é? 9 milhões de 2 planos de aposentadoria do petista, segundo o Brasil Prev, foram bloqueados 7 milhões e 200 de um plano de previdência empresarial, de palestras, eventos e publicações. O plano que teve um único aporte em julho de 2014 aberto à adesão dos empregados, o restante o valor de 1 milhão e 800 referente a um plano de previdência particular em nome do ex-presidente. Ele falou 40 milhões agora aí. É que um cara que ganha 10 mil contos vai conseguir ter um patrimônio tão grande assim? Não sei. Realmente eu fiquei surpreso naquela época. Eu não tinha ouvido falar que o Lula tinha um apartamento, até agora, que ele falou, no prédio do triplex. Eu não ouvi falar. Talvez por desconhecimento meu, eu nunca tinha ouvido falar. Não é? Mesmo porque, quando ele foi questionado sobre o triplex, ele disse que não tinha nem interesse em comprar aquele triplex
quem queria comprar o triplex era a esposa dele, a senhora esposa dele. E a senhora esposa dele não podia responder por isso porque ela tinha morrido. Não é? Ele usou isso da defesa contra o Moro também. E o Lula, não é que ele pode ser candidato a presidente da República, ele acusando o Moro, atacando o Moro, chamando o Moro de criminoso, chamando o Moro de todo tipo de nome que ele pôde chamar. Pelo que eu me lembre, só para refrescar a memória do ex-presidente, ele não responde a 2 processos que ele falou aí do triplex. Tem o triplex, 2 ações na Justiça Federal de Curitiba contra o Lula aguardando julgamento. Uma delas envolve compra por parte da Odebrecht de um terreno para o Instituto Lula, que nunca foi usado, e aquisição de um apartamento vizinho do ex-presidente em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O processo está em fase final e deve ser concluído em primeira instância até junho. Outro se refere ao sítio de Atibaia, no interior de São Paulo, que ele fala que é do Jacob Ittar, que a força-tarefa da Lava Jato sustenta pertencer ao presidente. A reforma da propriedade, segundo os investigadores, foi bancada com recursos desviados de contratos da Petrobras, com a Odebrecht, a OAS e a Chaim. São essas empresas que o Lula diz que a Lava Jato quis acabar. Né? Agora, não se deve acabar com a empresa, mas dono ladrão de empresa boa tem que ser preso. Dono ladrão de empresa que funciona tem que ser preso. Basta você pegar essas empresas e mantê-las com outros empresários decentes e honestos do Brasil capazes de tocá-las, abre uma licitação. Mas o cara que cometeu crime com empresa boa tem que ser preso, como foram presos alguns deles e alguns estão soltos. Quer que eu fale o nome de todos aqui? Bem, acho que não é prudente falar, porque a imprensa é livre até a página 12. Mas o Lula sabe quem são, porque ele é acusado de manter relações estreitas com esses caras. Em Brasília, o Lula também é réu por tráfico de influência envolvendo contratos do BNDES e da Odebrecht. Pelo mesmo crime e outra ação no caso da compra de caças suecos pelo governo brasileiro, dos Gripen, quando havia concorrência de americanos e havia concorrência de franceses também. Ele é acusado de favorecer a empresa que fabrica os Gripen. Não sei que empresa que é, se aquela sabe que também é uma empresa que fabrica carros. Ele responde a processo também na Operação Zelotes, porque teria atuado para favorecer montadoras de veículos com medidas provisórias. Eu me lembro que eu entrevistei o Lula quando ele estimulou a compra de carros, né, pelos brasileiros para reaquecer a economia, com planos mirabolantes aí, que o cara mesmo assim não conseguiu pagar. Foram milhões e milhões de veículos jogados nas ruas, principalmente aqui de São Paulo. O Lula ainda é réu por obstrução de justiça e organização criminosa em outras 2 ações. Né? Então é isso aí. Então não é que ele deva ser presidente ou se ele vai ser candidato a presidente. Ele tem que resolver todas essas pipas que ele tem na justiça para tentar se tornar elegível para as próximas eleições. Não é? São perguntas que ele poderia ter respondido aí também, se fossem feitas essas perguntas a ele. É essa situação que nós vivemos no Brasil, não é? As pessoas, de vez em quando, tornam o poder uma coisa tão deslumbrante que se esquecem das suas origens. Como ele disse, era torneiro mecânico, uma profissão muito legal, muito bacana.
mas se esquecem das origens humildes que tiveram. Se esquecem, de fato, do povo brasileiro. Quando ele se apropriou de uma ideia do Fernando Henrique, vem dizer que o mensalão começou no governo do Fernando Henrique, mas o Bolsa Família, ele se apropriou de uma ideia do Fernando Henrique, para sair aí já com 30, 35 milhões de votos numa eleição. Foi a ideia que ele tomou do Fernando Henrique. Isso ele não falou. Falou que o mensalão começou no governo Fernando Henrique. Então, o Lula bate no peito, ele, na verdade, ele se ferrou porque ele lançou a Dilma, porque achava que a Dilma fosse mal, ele fosse voltar nos braços do povo, né? A Dilma foi razoável no primeiro governo, foi horrível, terrível no segundo governo. E aí ele pensou que ele fosse voltar nos braços do povo e da Dilma. E a Dilma deu uma bicicleta nele e disse que não, eu vou ser candidata e pronto, acabou. E ele ficou a ver navios. Essa é a história que todo mundo sabe. Ele queria ser presidente e a Dilma não deixou. Essa é a história que todo mundo sabe. É a história do Brasil. Isso vai ser contado nos livros de história e tudo mais. Então é muito fácil ficar batendo no peito e se dizendo o maior presidente de todos os tempos e tal. Mas, primeiro, e ele tem direito a isso, porque o ônus da prova cabe a quem acusa, só que quem acusa, até agora, já propiciou condenação do Lula em segunda instância, que se não fosse a reversão da segunda instância, ele estaria na cadeia até agora. Estaria preso até agora. Não é? Então ele já é réu condenado, só não está na cadeia porque foi revertida a prisão em segunda instância. Foi revertida muito por causa dele e beneficiou um monte de vagabundo que roubou na política brasileira, não só vagabundo que roubou na política brasileira, mas traficantes, assassinos da pior espécie que haviam sido presos também na segunda instância. Você pega um país de primeiro mundo como nos Estados Unidos, o cara vai logo preso da primeira instância dependendo do crime que ele cometeu. Principalmente crime contra a saúde pública do país, contra o dinheiro público que é seu, o dinheiro que você paga. Há crimes em que o cara vai pra cana direto e acabou. Teve um cara que deu um golpe na Bolsa Americana, os caras disseram para ele o seguinte: amigão, nós vamos prender a sua família inteira se você não aceitar uma prisão perpétua e devolver tudo aquilo que você roubou dos investidores da Bolsa Americana. Teve moral e espaço para o cara responder que não? Claro que ele foi mais honesto do que muita gente que eu conheço e resolveu deixar a família dele fora da cadeia e aceitou a prisão perpétua. Por crimes contra a economia americana, por crimes contra o dinheiro que seria usado pelo povo americano. É muito fácil ficar batendo no peito e falando alto e querendo desmoralizar quem o condenou. É fácil demais. Querendo arrebentar com quem está governando, querendo até dizer que o Ciro não passa do primeiro turno. O Ciro já o ajudou durante muito tempo. Por isso que o Ciro meteu o pau no Lula aqui. Eu não sei se tem o trecho do Ciro, o Garrafa. Separa o trecho do Ciro em que o Ciro desce o cacete do Lula aqui. Tenta editar essa parte da entrevista em que o Ciro arrebenta com o Lula aqui. E foi até ministro do Lula. Se for possível, por gentileza, coloque esse trecho para a gente ouvir. Ok? Combinado, pode deixar. Estou fazendo isso agora. Bom, mas a Bandeirantes fez o seu papel. Aqui a gente ouve todas as linhas políticas, mesmo porque essa é uma emissora
que mais chega perto da liberdade de imprensa, que é uma emissora que é constituinte. É uma emissora que não é direita, não é centro, não é esquerda. É uma emissora que segue a Constituição. E que assim seja. RB fechada com você. Opinião. O que é certo é certo. José Luiz da Atena. Na Bandeirantes.